Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui, né? Eu vou falar sozinha, porque às vezes é difícil você encontrar alguém que consiga falar com você assim domingo, mas eu achei legal a gente começar a falar domingo, por quê? Porque é um assunto, né, que você precisa ter bastante atenção quando você escuta, ok? E a gente vai falar o quê? Sobre cenários e soluções para resolver sua folha de pagamento em tempos de crise. Vamos lá? Eu vou começar logo, não posso esperar muita gente entrar nesse fato, porque o assunto ele é extenso, né? Então eu preciso de que muitas pessoas, que a gente tenha bastante tempo. Se a live, porventura, se a live, ela cair, eu volto de novo, porque o assunto realmente é extenso. Vamos lá. Bom, gente, a gente está passando por uma situação onde as empresas do Brasil e no mundo, né, ninguém estava preparado para isso, né? Atos governamentais impuseram o fechamento compulsório das empresas, de todas as atividades de trabalho, das atividades... Oi, Josi. Obrigada, Josi, por você estar presente aqui comigo. Então, paralisar os trabalhos formais, o trabalho informal. As pesquisas dizem que o caixa ele consegue sobreviver em torno mais ou menos de 27 dias, de uma média das empresas. Tem outro estudo que fala dependendo da atividade, mas a média são 27 dias, né? Você também, o que aconteceu? Vivendo 27 dias, a empresa sem faturamento, tá, gente? E nem mesmo o governo estava preparado para isso, tinha leis para isso, tem caixa para isso. Quer dizer, é uma situação de emergência realmente que a gente está vivendo. Eu, particularmente, tenho, né, uma graninha, uma emergencial que eu aplico na XP Investimentos. Para você terem uma ideia, nesse último mês aí, eu perdi 11% do valor que eu tenho lá, não é muito, mas eu perdi 11% e eu não posso mexer no dinheiro, porque se eu mexer eu perco mais ainda. Então, quer dizer, é complicado para todo mundo. Bom, o governo, ele vem editando, principalmente o governo federal, ele vem editando, né, atos. O governo federal, estadual e municipal vem editando atos para que a gente possa conseguir sobreviver nessa crise. Eu, particularmente, tenho 2 empresas contábeis, né, com um vínculo total de 26 pessoas, 26 famílias, e que a contabilidade, para mim, ela tem um papel fundamental na vida das empresas. Por quê? Porque o contador ou a contadora, ele é um médico das empresas, né? E nós deparamos com um cenário em que todas as empresas, clientes, todo mundo começou a se desesperar e a ter a necessidade vital de saber o que eu faço com a minha empresa, o que eu faço com a minha principal despesa. Qual é a principal despesa, principalmente nas empresas de serviço, nas indústrias nem tanto, algumas do comércio, dependendo, mas é a folha de pagamento. A folha de pagamento, ela tem assim uma participação primordial no custo da empresa. Gente, e todos nós sabemos que os nossos funcionários, eles são de vital importância para a nossa empresa, para a sustentabilidade da empresa e para o exercício das atividades empresariais. Então, é mais do que, assim, a gente possa ter um cuidado com essas pessoas, porque o trabalho, gente, é a fonte de renda, é aonde sai a sobrevivência das pessoas. Por isso, precisamos ter bastante planejamento, tranquilidade, sentar, traçar um rumo na nossa empresa. Precisamos pensar, precisamos agir, mas qual é a melhor solução? O que a gente pode efetivamente fazer? Gente, queria deixar um recadinho para vocês aqui, rapidinho. Eu não vou deixar essa live gravada, tá? Por quê? Porque eu entendo que é um assunto complexo. Eu depois vou subir ela para o YouTube. Então, ela não vai ficar gravada aqui para vocês verem depois, ok? Vamos lá. Na legislação trabalhista, nós temos uma legislação super rígida, formada pela Constituição Federal, formada pela CLT, formada pela Lei da Previdência Social, formada pela Lei do FGTS, formada pelas legislações infraconstitucionais e ordinárias que geram direitos e deveres, tanto para os empregados como para os empregadores, né?
Nós temos os costumes, temos a jurisprudência dos tribunais de trabalho, de todas as instâncias. Ou seja, a nossa legislação é forte, ela é controladora, ela é sistemática e nós precisamos tomar muito, muito cuidado com todas as áreas. Por quê? Para nós estarmos bem baseados e a solução e tomar os caminhos a trilhar. Gente, isso aqui não fica no meu ouvido de jeito nenhum, Senhor Jesus. Vamos lá. Desta forma, gente, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que nós temos que ter nesse momento profissionais de confiança ao nosso lado, fazer consultas, saber, estar fundamentado nas decisões. Diante disso, além de toda essa legislação que eu falei para vocês, o governo federal editou 2 medidas provisórias, a 927 e a 936, tá? Uma foi criada em 22/3, a outra foi criada em 1/4. Onde esses atos jurídicos trouxeram uma série de medidas trabalhistas excepcionais e transitórias que poderão ser usadas para as empresas e empregadores durante o enfrentamento da crise decorrente do Covid-19. Gente, essas medidas, elas poderão ser aplicadas enquanto durar o chamado estado de calamidade pública, né, que está vigente no país. E a princípio está previsto para durar até 31/12/2020, ou seja, até dezembro. Este prazo ele pode ser prorrogado ou ter uma antecipação, né, um término antecipado. E vai depender da evolução da crise. Agora, gente, deixa eu falar aqui um pouquinho para vocês da prevalência da lei sobre as normas coletivas, ok? As medidas excepcionais previstas nessas MPs, elas possuem regras específicas, criadas especialmente em função da crise e, por isso mesmo, devem prevalecer sobre as regras ordinariamente previstas em lei ou em normas coletivas. Ou seja, o governo toma uma série de medidas colocando a legislação nesses 2 atos que eu falei para vocês, e eles estão prevalecendo nesse momento em bem da toda a coletividade em relação às leis já pré-existentes e às normas coletivas, né, os acordos de dissídio dos sindicatos. Bom, o que eu queria falar para vocês só? A gente que é empresário, a gente tem um risco do negócio. Então, qual é o cuidado que você tem que ter? Tudo que você for fazer, você tem que saber bem, é bom que você leia bastante, né? Já tem um parecer contrário da OAB Brasil em relação a toda a medida provisória 927. Eu não li, eu procurei pra caramba, mas eu não achei em nenhum lugar, nas revistas, na internet, conversei com advogados, não há ainda, né, nenhum parecer dos juízes, né, aquela associação de juízes do Brasil, não há. Me parece que está todo mundo quietinho nesse momento. Só a OAB que eu vi o pronunciamento contrário à Lei 927. Mas é um parecer super rebuscado, com palavras complexas. Quer dizer, eu não sei qual é o intuito da OAB, apesar de eu ter uma OAB e ser um órgão que eu respeito muito. Mas vamos lá. O que eu posso fazer para resolver a folha de pagamento? Eu vou citar para vocês algumas medidas. Depois eu vou explicar superficialmente, porque não há tempo hábil para a gente fazer isso. Só para vocês terem uma ideia, já passaram 10 minutos, né? Não há tempo hábil para a gente falar abrangentemente todas elas. Mas é bom que você procure um profissional de confiança, né? Que aplique as medidas que melhor couber na sua empresa, né? Porque depende do tipo de atividade que a sua empresa tem, depende do tipo de produto que você fabrica, depende como é a sua operação de venda, depende qual é o seu markup, depende qual é o regime de trabalho dos seus funcionários. Então depende de muitos atos, ok? Essas medidas, tá, que eu vislumbro, são várias medidas que foram feitas especificamente para a crise da pandemia do coronavírus, do Covid-19. E por isso, elas só são válidas enquanto durar a crise, ou seja, enquanto o governo entender que estamos no estado de calamidade pública e que será válido, ok?
Essa tudo que eu vou falar para vocês vale tanto para as empresas privadas quanto para os profissionais domésticos, ok? Vamos lá, eu vou falar para vocês de home office, de férias individuais e coletivas, licença remunerada, banco de horas positivo e negativo, antecipação de feriados federais, estaduais e municipais, redução de jornadas de trabalho, que aí foi instituído pela medida provisória 936, suspensão do contrato de trabalho, que também foi pela 936, suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional e rescisão por justa causa, sem justa causa, pelo fato do príncipe por força maior. Gente, olha só. Todas essas medidas são as principais que eu vislumbrei para que a gente possa utilizar nesse momento. Vamos lá. Home office. Home office é o chamado teletrabalho, né, que pode ser implantado na sua empresa a qualquer tempo. Já existia legislação anterior a essa que protegia isso, né? Mas a MP ela veio falando o seguinte, que você pode fazer sem acordos prévios individuais ou coletivos, só mediante o aviso ao funcionário antecipadamente 48 horas de antecedência. Os acordos podem ser feitos entre empregados e empregador para estabelecer regras quanto ao uso de equipamentos, porque tem pessoas que não têm laptop, notebook, computador em casa, que o seu empregador, você como empresa, vai ter que fornecer para que a pessoa possa ter poder trabalhar no home office. Vamos lá. Eu tenho um exemplo, eu fiz lá no escritório, lá na minha empresa contábil, né? E o que eu fiz? Eu fiz um planejamento estratégico voltado para o home office. Eu fiz tudo documentado, contrato de comodato, tudo formal, tudo comunicado, reunião prévia. A gente faz reuniões virtuais todos os dias, 5 horas com a equipe toda, né? Por quê, gente? Porque isso tudo é novo. É novo pra gente, é novo para as pessoas que trabalham com a gente, pro nosso time. Então a gente tem que ter, né, uma série de cuidados, tem que ter paciência, tem que ter resiliência, tem que ter prudência, tem que explicar, tem que treinar, tem que conversar, tem que os fatores, você tem que ver o perfil comportamental dos teus funcionários. Tem gente que pode ser que não entenda, não consiga trabalhar em home office, né? E ainda tem um problema de da pessoa achar um cantinho em casa, porque tem toda a família, tem cachorro, periquito, papagaio, filhos pequenos. Então, tudo é uma série assim, tudo novo. O importante é que o meu conselho para você, se for fazer home office, mesmo que a medida provisória tenha dito para você não fazer por escrito, eu sugiro que faça o contrato de comodato, que coloque ali direitinho, que mostre a sua boa fé, que você explicou tudo à sua equipe, ok? Segunda medida, férias individuais ou coletivas. As férias individuais, elas podem ser determinadas com aviso prévio de apenas 48 horas. Ou seja, não existia isso na legislação, veio com as MPs, tá? E outra novidade que está sendo muito debatida pela OAB naquele parecer que eu falei para vocês. Mesmo que a pessoa não tenha tempo aquisitivo. Ou seja, a pessoa tem menos de um ano, ainda não completou. Não completou um ano ainda, então ela vai e ela pode ter uma antecipação desse período de férias, ok? Gente, empregador e empregado, né? Eles poderão ainda negociar a antecipação de períodos futuros de férias, como eu falei para vocês, como estava previsto isso não estava previsto na legislação anterior e poderá ser feito até o pagamento dessas férias. Ela pode ser até feito até o 5º dia útil do mês seguinte ao início das férias, ok? O adicional de 1/3 poderá ser pago até dezembro. A venda, né? Que lembra que a gente tem a venda das férias daqueles 10 dias, né? A venda de 1/3 de férias deixa de ser um direito do empregado. Ou seja, antigamente o empregado tinha que abonar. Quer dizer, antigamente não, gente. Nesse período, eu posso estar confundindo vocês. O que eu tô falando é no período de crise. Antes do período de crise, o empregado poderia pedir isso ao empregador. Agora, ele não é mais um direito do empregado. Agora, o empregador pode fazer com que ele venda suas férias, ok? Sendo que tem que ter ou seja, antes
o empregado podia pedir a venda dos 10 dias e o empregador era obrigado a fazer. Agora não é mais, nesse período de crise. As férias coletivas, gente. As férias coletivas poderão também ser determinadas pela empresa com aviso prévio de apenas 48 horas e não exigirá comunicação ao sindicato ou ao órgão local da Secretaria de Trabalho. Não haverá limitação quanto aos períodos. A CLT, com a reforma trabalhista, determinou que tinham que ser 3 períodos, até 3 períodos, que nenhum deles fosse menor do que 10 dias. Né? Poderia ser até com 5 dias, mas não está assim nesse período de crise, tá? E deverão serem priorizados para usufruir as férias as pessoas do grupo de risco, ou seja, aquelas pessoas que estão no grupo de risco têm prioridade nessa antecipação de férias, ok? Terceira medida, licença remunerada. Gente, é uma alternativa, tá? Que neste caso o empregador pode até interromper o contrato de trabalho, ficando o empregador dispensado da prestação de serviço. Mas a empresa continua pagando seu salário normalmente. Ou seja, você pega seu funcionário, coloca ele em casa, só que ele continua recebendo o salário. Isso é uma licença remunerada. Qual é a vantagem disso, gente? A vantagem é que a lei não prevê a necessidade de aviso antecipado nem do pagamento prévio do salário. É uma medida. Além disso, gente, a Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT, ela prevê o artigo 133, inciso 2, que perde o direito às férias do empregado que permanecer com licença remunerada por mais de 30 dias. Você botou seu funcionário mais de 30 dias lá na sua casa, o que acontece? Ele vai perder o direito às férias e o seu período aquisitivo deve ser contado, novo período aquisitivo, a partir do seu retorno ao trabalho. Ou seja, ele perde aquele período aquisitivo porque ele ficou mais de 30 dias em casa e quando ele voltar, passa a contar novo período aquisitivo, ok? É lógico, gente, que para mim, na minha opinião, essa é uma medida que você vai colocar por meritocracia, né? É um cara que é muito bom, é um cara nessa empresa, se você achar que a sua atividade vai ficar suspensa durante um bom tempo, e se esse funcionário, é um excelente funcionário para sua empresa, né? Eu acho que se você tiver grana para bancar isso, vale a pena você fazer um tratamento especial para essa pessoa, ok? Quarta medida, banco de horas positivo ou negativo. O banco positivo, isso já existia na nossa legislação. O que veio de novo? Veio o banco negativo. O que significa banco negativo, gente? Os empregadores poderão utilizar banco de horas que os funcionários ainda... O banco positivo é aquele que você o seu trabalhador, ele já tinha trabalhado na sua empresa, ele estava com essas horas para compensar. Ou seja, você pode utilizar nesse momento. O que é banco negativo? O seu funcionário não tinha feito nenhuma hora extra, nada. Ele tinha cumprido fielmente o contrato de trabalho dele e agora ele vai poder ficar em casa e compensar isso depois. Porque a legislação, ela diz o seguinte, a anterior da crise. Ela diz, primeiro o empregado faz para depois ele compensar. O que a lei veio dizer é, você agora pode fazer para depois compensar. Ficar em casa para depois compensar esse momento, ok? Gente, se não houver banco de horas, né, já anteriormente estipulado, podem, de acordo com a MP 927, implementar por meio de acordo coletivo ou individual. Individual é aquele que você faz empregador com empregado, né? E que os funcionários possam ficar em casa e possam ter que trabalhar no futuro, como eu falei para vocês, né? Quando do retorno das atividades da empresa, a fim de compensar essas horas não trabalhadas no período de paralisação da empresa. É lógico, gente, que nisso os seus funcionários continuam recebendo salário normalmente, ok? Vamos lá. Concluindo.
O banco de horas negativo, as empresas poderão interromper as atividades, você faz um break nas suas atividades, lança as horas não trabalhadas em um banco de horas especial para compensação em até 18 meses, contados da data do encerramento do estado da calamidade pública. Ou seja, a princípio, né, até junho de 2022, ok? Quinta medida. Antecipação de feriados federais, estaduais e municipais. Aqui, gente, tem que tomar cuidado também em relação a feriados religiosos, porque já há uma certa polêmica. E o segundo é aquele parecer da OAB também que bateu muito forte nisso aqui. O que a gente tem que tomar cuidado, gente? A gente está no estado de crise. Um estado de crise internacional. Isso significa que eu entendo, a princípio, que essas medidas vão ter plena validade. Só que eu não posso afirmar isso para vocês, certo? Vamos lá. Antecipação de feriados. As empresas poderão antecipar o descanso previsto para futuros feriados não religiosos. O mesmo poderá ser feito para feriados religiosos, mas para este o ato dependerá da concordância do empregado. Ou seja, o empregado que fica em casa agora trabalhará por solicitação do empregador nesses dias de feriados. Nesse nós só temos a controvérsia, como eu falei para vocês, dos feriados religiosos, ok? Há lá estipulando que pode ser em qualquer feriado, mas eu sugiro para vocês que isso seja muito bem negociado. Se você fala, por exemplo, com um católico na época da Páscoa, é um problema sério para o católico trabalhar na Sexta-feira da Paixão, por exemplo. Mas, enfim, é só falando para que você possa ter esse esclarecimento. Sexta medida. Redução do trabalho, da jornada de trabalho da MP 936. Gente, vamos lá. Aqui, a sistemática, ela é um pouquinho mais complicada. E por isso, eu preciso da atenção total de vocês, ok? Se possível, você pega um papel e uma caneta, anota aí, porque é complexo esse assunto, ok? Essa hipótese de redução, ela já existia na CLT. Né? Sendo que, segundo o artigo 503, ela previa a possibilidade de casos de força maior ou prejuízos devidamente comprovados. A empresa poderia reduzir até 25% do salário dos empregados mediante a mesma jornada de redução proporcional, né, de trabalho, limitada à redução ao valor do salário mínimo nacional. Ou seja, você podia reduzir o trabalho do seu funcionário na proporção de horas em relação ao salário, sendo que ele não poderia receber menos do que um salário mínimo. Mas aí veio o governo federal e editou a MP 936. Essa medida, ela vale para todas as empresas privadas, para pessoa física empregadoras, para empregadores de domésticos, vale para esse povo todo. Sendo que o seguinte, há um tratamento especial para quem recebe, a empresa, né, que tem até 4.800.000 de faturamento anual e acima de 4.800.000, ok? A redução, gente, ela só pode ser feita de acordo com os percentuais específicos. Todos podem ser fixados em negociação coletiva ou sob certas condições, em acordo individual, e valerá por 60 dias, ou seja, 2 meses, no caso de abril e maio. E o funcionário, dependendo do seu salário, poderá ter uma redução efetiva no seu recebimento mensal, se o salário ele for maior do que R$ 1.813. Da onde eu tirei esse valor de R$ 1.803? É o teto do seguro-desemprego, ok? Vamos lá, gente. Se você tem uma redução de 25%, 25% você vai diminuir 25% no salário dessa pessoa e vai diminuir 25% da carga horária dela, ok? Isso pode ser feito por acordo individual.
O segundo percentual permitido pela MP é de 50%. Você vai ter 50%, você vai diminuir na jornada de trabalho e você vai diminuir 50% do salário do funcionário. Depois eu vou dizer o que é feito com esse outro 50% dessa medida de emergencial que o governo criou na MP 936. Apenas para empregados que recebam salário igual ou inferior a 3.135. E tem o terceiro percentual, que é de 70%. E você vai diminuir 70% na jornada de trabalho e vai diminuir 70% do salário do funcionário. Esse diferencial também é para empregados que recebem salário igual ou inferior a 3.135. Para os empregados que ganham entre 3.135,01 e 12.202,11, reduções superiores ao percentual de 25% apenas podem ser realizadas mediante prévia negociação sindical. Vou repetir. De 3.135 a 12.202, entre esse valor, só por negociação sindical. Quem ganha antes de 3.135 até 3.135, depois de 12.202, aí você sim pode ter por negociação individual, ok? Para os empregados que ganham menos de 3.135 ou mais, como eu falei para vocês, né? E reduções de percentual de 50% e de 70% podem ser realizadas mediante negociação individual. Além disso, caberá à empresa, gente, observar que o valor do salário hora do trabalho deve ser preservado e que a redução não poderá extrapolar o prazo máximo de 90 dias. É uma medida emergencial, específica, especial, ok? A MP 936, ela estabeleceu também que o empregador poderá ajustar percentuais de redução diferentes dos indicados acima por meio de negociação coletiva observada a proporção do pagamento do benefício emergencial previsto na MP 936. Vamos lá, gente. Nessa questão que eu estou falando para vocês de redução de jornada de trabalho, né? Eu fiz algumas observações. Quais seriam essas observações? O seguro-desemprego no Brasil tem valor estipulado de R$ 1.045, que é um salário mínimo mensal federal, a R$ 1.831,01. O valor de R$ 12.202,12 corresponde ao dobro do valor do regime geral da Previdência Social. A Previdência Social tem um teto de aposentadoria. Multiplicando por 2 dá exatamente esse valor de 12.202, tá? Essas medidas, elas só valem para empresas privadas e para pessoas físicas empregadoras, como eu disse para vocês. Os funcionários, eles terão garantia de emprego pelo mesmo período. Por exemplo, vamos supor que você reduziu o salário dele, fez esse acordo com ele por 2 meses. Então, ele tem redução, ele tem garantia de emprego de 4 meses. 2 da redução e 2 posterior à redução, ok? Que ele volta com o salário dele. Explicação do pagamento como será. Por quê? Por que eu tenho que dizer isso para vocês? Porque o funcionário, né, ele vai ter uma redução do salário. Principalmente se ele ganhar, se o salário dele for maior do que 1.813. As empresas podem pagar compensações extras. Gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Fala com o pessoal aí, a galera que vocês conhecem, porque eu não vou deixar gravada essa live. Eu vou jogar ela para o YouTube, ok? Só para vocês saberem disso. O FGTS e o INSS, eles serão calculados só pela parte que o seu empregador, que você como empregador pagar ao seu funcionário. A parte que o governo fizer de complemento não vai ter nem INSS, nem imposto de renda, nem FGTS, ok? Ninguém poderá receber menos do que um salário mínimo. Então, você tem que tomar muito cuidado com aquelas pessoas que têm cargos menores, que recebem menor, né? Bom dia, gente. O pessoal dando bom dia e bom dia para vocês. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. Então,
não pode receber menos que um salário mínimo. Na redução, seja ela de 25%, de 50% ou de 70%. Não pode receber, ok? As gestantes, elas podem ter os contratos reduzidos, que às vezes as pessoas pensam que gestante não pode. Pode sim, está estipulado isso na MP. Após as férias, o empregado pode ter o seu salário e jornada reduzido. Funcionário, você botou de férias nesse momento, saiu correndo, ele voltou amanhã. Bom dia, Rafa. Ele pode, seja bem-vindo, querido. Olha, então ele pode, sim, no dia seguinte que ele voltar, ele pode entrar nesse acordo de redução de salário e jornada. O plano de saúde odontológico, eles devem ser mantidos. O VT é só se o funcionário tiver deslocamento. Deve ser comunicado ao governo até 10 dias da celebração do acordo e só valerá até essa data. Gente, muito cuidado aí. Por quê? Porque se você fizer fora do prazo de 10 dias, quem vai ter que bancar o salário do funcionário é você. O governo não vai pagar. Ele botou como uma penalidade isso. Você tem que cumprir com o prazo dele. Por quê, gente? Porque ele tem todo um processo para pagamento disso. Então, se ele tem um processo para pagamento disso, nada mais justo que ele tenha um prazo para que também ele possa movimentar a máquina para que ele possa fazer esses pagamentos. Independente do tempo de casa do funcionário. Não importa se o funcionário tem 1 mês, 2 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, o tratamento é igual para todos. A redução inferior a 25% não há direito ao benefício emergencial. Se você quer fazer uma redução, por exemplo, de 20%, não vale a MP 936, ok? Nesse aspecto. Se houver a cessação do estado de calamidade pública, volta tudo ao normal. Porque eu fiquei pensando assim, gente, mas e o funcionário que for demitido depois disso? Depois da parte que ele tiver no programa? Aí eu pensei, pô, o cara vai ser prejudicado, porque ele vai estar com o salário reduzido. Mas não, gente, isso aí foi uma inteligência da lei. Quando ele volta, você só pode demitir ele depois de 2 meses. Aí ele volta com o salário normal. Então, se ele volta, quando ele for fazer a rescisão vai ser com o salário normal, o funcionário não vai ter prejudicado. Não vai ser prejudicado. Os acordos coletivos celebrados anteriormente poderão ser renegociados para adequação até o prazo de 10 dias contado da publicação da MP 936, que foi em 1º de abril de 2020. Segundo a medida provisória, gente, 936, o empregador deve enviar ao empregado com antecedência mínima de 2 dias a proposta de redução. O empregado não é obrigado a aceitar a redução. E, neste caso, prevalecer a vontade do empregado. Gente, as estabilidades que a gente está falando do emprego, elas são consideradas quando da demissão da justa causa e do pedido do empregado. Ou seja, se ele está nesse programa, mas ele praticou um ato que ele prejudicou a cultura da sua empresa, as normas da sua empresa, você pode sim, durante o programa, mandar ele por justa causa. E se ele também pode não estar se sentindo à vontade, não estar mais feliz com você, e ele pode pedir demissão e vai valer aquilo ali daquele período que tá, ok? Para que o empregado possa começar a receber, é preciso que o empregador comunique o governo no prazo máximo de 10 dias da celebração do acordo. Gente, já falei isso uma vez, estou falando de novo. Por quê? É muito cuidado com respeito a esse prazo estipulado em vários momentos na MP 936, tá? Para que o governo possa pagar em 30 dias da data de celebração do acordo entre o empregado e o empregador. Gente, por último, vou exemplificar para vocês. O empregado ajustar uma redução, por exemplo, em 6/4, né? Segunda-feira, amanhã. O empregador, ele tem até o dia 16/4 para comunicar ao governo para que este pague até o dia 5/5/2020 a complementação do salário. Vamos lá. Depois, no final que eu vou agora falar sobre suspensão do contrato de trabalho, segundo a MP 936, isso é um assunto, gente, bem técnico. A gente tem que tomar cuidado porque eu compilei todas as medidas que eu entendo que a sua empresa possa utilizar e coloquei para que vocês possam tomar uma decisão.
Então, são muitos casos que você tem que sentar com o seu gerente, ou sei lá, se você é gerente, com a sua esposa, com o seu marido, quem é que decide com você, para que você possa analisar como é a sua empresa e o que você vai acontecer com a sua empresa, quais são as medidas que você vai tomar para que você tenha a sobrevivência da sua empresa, ok? E a gente só está falando do que pode ser feito com a nossa folha de pagamento. Vamos lá. Eu vou dizer depois dessa suspensão do contrato de trabalho, como eu disse para vocês, eu vou explicar mais um pouquinho, que é complexo. O sistema brasileiro de seguro-desemprego, ele é complexo, o cálculo é complexo. Então, eu vou dizer para vocês depois um pouquinho como é que é feito esse cálculo, ok? Agora a gente vai falar sobre a 7ª medida. Suspensão do contrato de trabalho, né? Essa suspensão, ela já havia sido falada, já tinha na legislação do CLT uma contemplação dessa medida, só que é só para estudo, né, para qualificação profissional do seu funcionário. Aí veio a MP 927, falou sobre isso, mas aí teve problema de legislação, de incompatibilidade. Ele foi revogado, o artigo 18 dessa 927, e foi reeditado de uma nova forma na MP 936. Agora eu vou falar sobre isso para você. Aqui, gente, essa sistemática também é complicadinha. Se você é um empregador, se você gosta disso, se você quer falar sobre isso, fazer alguma desses atos, então você, por favor, pega uma canetinha aí, anota, porque também é complexo. Isso se você achar que é interessante para você, lógico, né? Então vamos lá. O que é que eu vou falar agora? Isso consiste no ajuste individual ou coletivo para suspensão. Suspensão é você pegar algo aqui, levantar e deixar, né, fora do ambiente atual. Pelo empregador, com pagamento de até 30% do salário do empregado e a concessão do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda pelo governo federal. No dia 22 de março, né, como eu falei para vocês, já estava na MP 927, mas aí veio a MP 928, que cancelou o artigo 18 da MP 927, e agora veio em 1º de abril a MP 936. Vamos lá. A MP 936, o governo, gente, aparentemente buscou aprimorar o procedimento previsto na MP anterior, o qual foi alvo de duras críticas pela imprensa, por governadores, por congressistas, em razão da desproteção em que o trabalhador poderia ser deixado durante a crise. Veja bem, gente, aí eu vou ser bastante dura. Se você é empregador, nós somos empregadores. Se a gente não tem como pagar todo mundo ao mesmo tempo, tem que ser feita alguma medida pelo governo federal para crise. Crise é situação específica, é situação que ela é uma exceção, gente. Então, sabe, se todo mundo ficou falando, o trabalhador ficou desprotegido, o trabalhador tinha vários direitos que não tem mais, o trabalhador vai ser prejudicado, vai receber menos. É melhor ele receber menos, é melhor ele contribuir, é melhor ele estar no barco e ele salvar a pele dele, o emprego dele, com a família dele, gente. Porque não adianta falar que vai ter causa judicial, que vai resolver na justiça. Não adianta isso. Porque não tem dinheiro para pagar. Então não adianta. Se você, por exemplo, tem um bem, o empregador tem um bem, o empresário tem um bem, e vai vender para quem? Quem vai comprar? São pouquíssimas pessoas no mercado que vão comprar com você. Então, isso é muito específico. Eu acho que todo mundo tem que ter, assim, uma compreensão da situação que as empresas brasileiras, principalmente as 99% de micro e pequenas empresas, estão passando no Brasil, ok? Vamos lá. Porém, o que eu disse para vocês, que diferente do que previa a MP 927, a suspensão do contrato de trabalho, ela, na MP 936, ela deverá observar algumas condições específicas, ou seja, veio muito mais abarcar, uma legislação mais específica, mais bem elaborada, mais protegida, mais cuidadosa, vamos dizer assim.
E essas condições para suspensão, elas vão depender da média do faturamento da empresa. Ou se ela tem 4,8 milhões anuais ou acima disso, ok? Essa medida, gente, é um tratamento especial, como falei para vocês. Então, vamos lá. Essa é mais complicadinha. Ajuda para quem recebe uma receita até 4 milhões e 800, há uma ajuda compensatória. Você vai pegar o seu funcionário, vai deixar ele em casa sem trabalhar e o governo vai fazer ajuda compensatória de 100% do seguro-desemprego. Não quer dizer que se você recebe até 1.813, que você vai receber 1.813 de salário. Eu vou explicar um pouquinho aqui na frente, ok? Nós estamos em 9h41, perdão. Então, a gente tem ainda 19 minutos. Se cair, eu volto depois, ok, gente? Então, vamos lá. A não ser que o Instagram não deixe, mas vamos lá. Para as pessoas, isso é específico para os funcionários que recebam até R$ 3.135. Para as empresas com faturamento maior do que 4 milhões e 800, há um pagamento obrigatório pelas empresas de 30% sobre o salário do funcionário, e os 70% vai ser bancado pelo governo com 70% seguro-desemprego. Também para quem tem salário igual ou inferior a 3.135. Da mesma forma, no caso de suspensão, né, que em relação à redução de jornada, ele ocorre o seguinte: entre quem receber 3.135 e 12.202, que eu já expliquei para você, que é o teto que a Previdência paga de aposentadoria, que é, se você pegar 12.202 dividir por 2, dá exatamente o valor do teto da Previdência. Ele pode ser feito apenas quem ganha de 13.135 até 12.202 ganha apenas, tá? Mediante prévia negociação sindical. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que me ocorreu agora. Gente, tem que tomar cuidado, porque não há como assim ser muito específico em relação às assim, particularidades dos funcionários. Eu entendo aqui, a princípio, que esse valor é o bruto que a pessoa ganha, não é salário base. Mas não está escrito isso em lugar nenhum, eu até procurei. Então, vai ser de caso a caso, negociação, sentar com o seu funcionário, conversar com ele, porque para que fique tudo esclarecido direitinho e que as pessoas possam, no mesmo barco, chegar à praia, ok? Vamos lá. Além disso, nós estamos falando de suspensão de contrato de trabalho. Deverão ser observados pelo empregador como condição da suspensão contratual 3 requisitos. Vamos lá. Primeiro, o prazo máximo da vigência, ela descerá obrigatoriamente 60 dias e poderá ser fracionado até 2 períodos de 30 dias. Eu entendi aqui que você fez 30 dias. Aí sua empresa, voltou ao mercado, começou a funcionar. Aí você pode fazer um novo período de 30 dias. Foi o que eu entendi, tá? Durante o período de suspensão, o empregador deverá manter o pagamento dos benefícios. Ok, gente? Aos empregados, salvo os benefícios de condição especial, como eu falei para você, VT, gratificação por desempenho e outros que sejam vinculados a normas de trabalho da sua empresa. Terceiro, durante o período de suspensão, o empregado não poderá permanecer trabalhando. Gente, muito cuidado com isso. Isso está específico. Paulo Guedes colocou isso na MP com muita atenção com isso. Não adianta você querer burlar o governo, ok? Ele pode descobrir e isso vai ficar pior para você. Então, vamos lá. O empregado não poderá permanecer trabalhando, ainda que parcialmente ou à distância, sob pena de descaracterização da suspensão. Ou seja, você pode ter até problema criminal, na minha opinião, com relação a isso aí, ok?
Bom, gente, agora eu vou falar o seguinte. Ambas as alternativas, tanto suspensão quanto redução da jornada de trabalho, ela estabelecem, assim, medidas e cuidados muito tênues que vocês têm que ter com essas duas medidas. Vamos lá. A. Poderão ser aplicados para contratos de aprendizagem e de jornada parcial, tá? Então, para aqueles aprendizes, menores aprendizes que a gente tem, a gente também pode fazer isso. Para acordos individuais, a proposta de redução ou suspensão deverá ser encaminhada ao empregado com pelo menos 2 dias de antecedência. Muito cuidado com isso também. Você tem que falar. Isso, o que quer dizer isso, gente? Você vai falar agora e daqui a 2 dias é que vai passar a valer, ok? Caberá ao empregador comunicar ao sindicato laboral e ao Ministério da Economia a celebração do acordo no prazo de 10 dias, tanto um quanto o outro, ok? A forma de comunicação ela ainda não foi definida. Então, você tem que ficar de olho ligado com o seu contador de confiança, a contadora, né? De confiança, para saber quanto que eu posso fazer isso. Outra, o benefício emergencial para pagamento do trabalhador poderá ser acumulado com o pagamento eventual feito pelo empregador a título de ajuda compensatória mensal. Ou seja, você pode dar um valorzinho de dinheiro para o seu funcionário se você achar que ele merece isso, né? E você tiver grana para bancar. Gente, agora fazendo um particularzinho aqui, toma muito cuidado com tudo que você for fazer. Por quê? Tudo que é mais, ele pode ser bom agora, mas ele pode prejudicar o fluxo de caixa futuro. Então, tem que basear, pelo menos projetar aí 6 meses o seu fluxo de caixa, para que você possa trabalhar os valores que você vão ter, das ajudas do governo, da venda que você pode estar fazendo de delivery, por exemplo, né? Ou pelo home office que você esteja fazendo, que continue as atividades da tua empresa, mas toma cuidado com o que você vai fazer, ok? Procure explicar muito bem explicado para sua equipe, para o seu time, para eles saber o que está acontecendo com você. Fale a verdade, mostre, dê provas para eles, para mostrar o que está acontecendo com eles, para que eles possam acreditar no que está acontecendo da empresa e assim eles possam comprar a sua ideia e te ajudar de uma forma melhor, ok? Os acordos e convenções coletivas celebrados anteriormente poderão ser renegociados para adequação nos termos da MP 936, no prazo de 10 dias ocorridos até a data de sua publicação. Ou seja, todos os sindicatos só vão ter 10 dias, até o dia 10 de abril, ou até dia 11, né? Porque tem o dia da publicação, que você vai fazer isso e você precisa cumprir esse prazo para que tenha validade. Considerando que a MP foi omissa sobre os acordos individuais passados. Entendo, gente, que cada situação deverá ser analisada de forma circunstancial, ou seja, de cada caso você analisa cada caso específico, no caso dos acordos individuais. Deverá ser concedida garantida provisória de emprego durante período de suspensão ou de redução de jornada de trabalho por período igual após o encerramento dessa condição. Se você utilizou um mês para fazer, vai ter um mês de garantia. Se você utilizou os 2 meses previstos na lei, eles vão ter 2 meses de garantia, ok? Ocorrendo o desligamento durante o período de estabilidade, será devido o pagamento do período remanescente, em percentuais que variam de 50% a 100% do salário ao qual o empregado teria direito, ok, gente? Então, aquilo que eu falei para vocês, toda rescisão, ela vai ser feita com o valor do salário antes da redução ou antes da suspensão, ok? A jornada regular ou o contrato serão restabelecidos no prazo de 2 dias corridos, na hipótese de cessação do estado de calamidade pública, encerramento do período pactuado no acordo. Você toma cuidado com a data que você vai botar do acordo, porque a partir de 2 dias depois de terminado, a lei não fala em prorrogação desse acordo, cuidado com isso, né? Ele vai passar a valer. E a antecipação pelo empregador do fim do período pactuado. Você quer voltar a trabalhar, saiu um ato do governo. Você está nas 2 meses de suspensão. Você deu 60 dias de suspensão para o seu funcionário. O governo municipal falou lá, pode abrir você,
aí você pode paralisar aquilo e voltar tudo ao normal. Gente, uma observação. O benefício emergencial de preservação do empregado da renda. Nas duas alternativas anteriores, que eu falei, ou de redução ou de suspensão, o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda terá como base o valor da parcela do seguro-desemprego, atualmente calculado da seguinte forma. Ou seja, tem que tomar muito cuidado com o cálculo da parcela que o governo vai pagar para você, ok? Até 1.559, se o funcionário for a média do salário dos funcionários de 1.559,61, multiplica-se a média por 0,80. Na suspensão, o seu funcionário recebe, por exemplo, 1.400. Você vai pegar 1.400, vai multiplicar por 0,8. Vai dar 1.120. É maior do que um salário mínimo? Ok. É o que ele vai receber de seguro-desemprego na parte da suspensão. De 1.559 a 62, 1.599,62 a 2.666,26 vai fazer o seguinte: o que exceder o valor do salário do funcionário de 1.599,61, esse valor que exceder deve ser multiplicado por 0,50. O valor que der, você soma com 1.279,69. É o que o funcionário vai receber, ok? E acima de 2.666,26, o funcionário recebe 1.813, ok? Gente, vou dar um exemplo para vocês. Se o funcionário, por exemplo, ele tem uma média de R$2.000 de salário, tá? E a parcela do seguro-desemprego seria quanto? 1.479. Da onde que a gente tirou esse valor? A gente vai pegar 1.813 vezes 0,8. Dá 1.479,87. Caso esse empregado venha ajustar com o empregador, eu falei errado. Se ele tem R$2.000, o que acontece? R$2.000 ultrapassou 1.599,62. 2.000 menos 1.599,62. Dá 400,38. Dividido por 2, dá 200,19. 2.000,19 mais 1.279,69, ele vai receber 1.479, como eu falei para vocês, 87. O que acontece? Tem que tomar cuidado, porque para explicar isso bem, porque às vezes as pessoas não entendem bem isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que o funcionário vai entender para assinar, para depois ele dizer que foi coagido, que ele foi, sei lá, pegaram ele de surpresa e que ele não sabia que era assim, que era assado. Então tem que tomar muito cuidado com aquilo que você está fazendo com a sua equipe, ok? Vamos lá. Caso o empregado venha ajustar com o empregador um acordo de redução da jornada de proporção de 50%, caberá mensalmente a empresa pagar 50% do salário do empregado, que corresponde a R$1.000. Ou seja, a gente não está tratando de um salário de um funcionário de R$2.000. A empresa vai pagar 1.000. E o governo vai pagar 739,94. Como é que é isso, gente? É com esse cálculo que eu acabei de explicar para você. Com um salário de 2.000, ele não teria um seguro-desemprego de 1.479? E você está fazendo uma redução de 50%? Você pega 1.479, divide por 2, você acha 739,94. É o exemplo que eu estou dando para vocês. Nós estamos com 9h54, gente, tem 6 minutinhos. Vamos ver se eu consigo terminar. Eu acho que eu não vou conseguir, porque ainda tem 2 itens para eu falar para você. Vou terminar essa e depois eu volto com os outros 2 itens, eu acho melhor fazer com você. Peraí, vamos lá. Então, entenderam esse do 794? Assim, durante o período de redução de jornada, o empregado em questão receberá mensalmente R$ 1.739,94, isto é, praticamente 87% do seu salário original. Ele vai ter uma perda de redução salarial aqui, nesse momento, nesse período. Então, você tem que tomar cuidado para que você explique muito bem explicado isso para o seu funcionário.
Eu sugiro, por exemplo, na minha empresa eu fiz um comitê de crise. Isso é para a gente poder explicar, estudar medidas para que a gente possa aplicar com o nosso time, ok? Serão consideradas válidas as medidas de trabalhistas acima citadas, adotadas aos empregadores a partir de 21/2, desde que não contrarie o disposto nas regras previstas nas MPs. Ou seja, tudo que você tinha contratado dentro da lei até dia 21/2, você tá valendo, tá, gente? Não é que a MP veio para modificar alguma coisa disso. Não é isso. É para quem não tomou decisões naquele período, ok? Eu tenho também uma oitava medida, que é a suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional. Essa possibilidade, ela já existia no artigo 476-A da CLT. Né? Que é a suspensão contratual por um período de 2 a 5 meses para a participação do empregado por um período de 2 a 5 meses no programa de qualificação profissional, desde que autorizado em convenção ou acordo coletivo. O que já existia, você tinha que estar especificamente no acordo coletivo estipulado, ok? Não pode ser por acordo individual. E a gente entende que nessa fase de 2000 e dessa crise do Covid-19, tem que ser por EAD, né, gente? Ninguém pode sair de casa, então ela tem que ser necessariamente essa qualificação profissional. Oi, Mariana, tudo bem? Tem que ser especificamente por EAD, porque a pessoa não pode sair de casa. Ela está de quarentena, ela está de isolamento social, ela não pode sair para estudar, então tem que ser em EAD, tá? É suspenso o salário da pessoa e ela recebe uma bolsa de qualificação. Bom, gente, agora eu tenho que falar sobre a nona medida. A nona medida, ela é mais complicada. Eu já estou com 8h57. Então, eu vou encerrar essa live agora, tá? E vou entrar de novo para falar da medida de rescisão. Agora a gente vai tratar rescisão. Fiquem comigo, continuem, entrem de novo, porque eu vou falar de rescisão justa causa, sem justa causa, pelo fato do príncipe, pela força maior. Gente, isso aqui é uma live bastante técnica para cenários para você poder fazer com o seu funcionário, com a sua folha de pagamento. Que são medidas que eu falei para vocês, né? Que eu sugeri. Foram 9 medidas que eu vou dizer para vocês quais foram. Só falta uma que eu vou encerrar a live e vou falar sobre isso na próxima. Eu falei sobre home office, eu falei sobre férias individuais e coletivas, eu falei sobre licença remunerada, eu falei sobre banco de horas positivo e negativo, eu falei sobre antecipação de feriados federais, estaduais e municipais, falei sobre redução de jornada de trabalho, conforme a MP 936, falei sobre suspensão do contrato de trabalho da MP 936 e falei sobre suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional. Vou encerrar a live, fiquem comigo que agora eu vou falar rescisão por justa causa, sem justa causa, pelo fato do príncipe e por força maior. Um beijo, toma uma água, faça um pipi e volto para vocês. Até já.